imponente que cruza sua caminhada, sentirá o gosto do sangue pelo corte da espada. Sagrada viada, como a lâmina da navalha. Levante a guarda e fique pronto pra batalha. Meu Deus não é canalha e com você não deixa falha. Sua palavra se espalha, mas não é fogo de palha. Seja forte, meu forte, e ninguém te derrote. Pra que você tenha sorte, não cai. Bora lá, o pessoal tá chegando, boa noite. Beleza? Gente de Portugal, gente de São Bernardo, gente dos Estados Unidos. Fala aí, mano. Beleza? Antes da gente colocar gente da minha casa, antes da gente colocar o Paulão aí, Gustavo, tudo em ordem ou não? Pra gente fazer aquela jam. Joana, Samuel, Ben, Guilherme. Beijo pra todos aí. Ô Gu, fala pra gente se tá em ordem aí pra gente te colocar. Antes de colocar o Paulo. Opa, então vamos lá. Segundo pessoal. Cássio, Paulinho, bem-vindos. A gente vai começar com um som aqui. E aí? E aí? Beleza? Tudo jóia, Jóia. graças a Deus. Vamos lá. Cara, tem gente de Portugal, a Joana e o Guilherme estão de Portugal lá. Eles estão 5 horas à frente. Eu acho que é 5 horas, né? Então, e ela tá com a gente aqui. Beleza? Então é o seguinte. O Didi Edivan tá com a gente de lá Ô, de... Didi! São 4 horas de diferença daqui para Portugal. E a Joana tá aí com a gente ainda. Gustavo, bora lá então, meu? Soltar um som aí pra gente poder começar? Vamos. Tem uma música que chama Eu Sou Quem Dizes Que Eu Sou, então acho que ela é bem propícia aí de novo pra live. Eu tô com a camisa do Celebrando a Paz, que é lá do CR. Então a gente tem se encontrado bastante lá. Ela diz assim: quem sou eu pra que o grande receba assim? Me pedir ele me encontra seu amor. Seu amor por mim, em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou. Quando eu era um pecado, se morreu por mim, quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem diz que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem diz que eu sou. Sim, eu sou quem diz que eu sou. Sim, eu sou quem diz que eu sou. Quem Deus liberta.
pra livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Boa, Gu. Show. Então, para quem não sabe, o Gustavo, depois de um tempo que a gente ficou sem se ver, ele passou a fazer parte de um projeto lá da Igreja Batista de Água Branca, que é o Celebrando a Recuperação, né? Exato. É isso, né, Gu? Isso meio que salvou a sua vida, né? Tá salvando. E aí o Gustavo faz parte lá, e o louco é que lá trabalha com você um cara que trabalhou comigo no trabalho secular, faz parte lá do CR também. E na semana passada eu vi que tem um cara que trabalha com você que já trabalhou comigo, que, pô, você é amigo do Gustavo também e tal. Tiagão, E tá aqui, ó, de derivativos. Tem um pessoal do CR que entrou aqui, o TM entrou aqui, um grande parceirão Massa. também. Massa, show de bola. Legal. Gu, brigadão. Eu vou botar o PC aí pra gente poder bater o papo sobre o tema de hoje. O pessoal que tá com a gente aí, se quiser continuar, vai ser um prazerzaço. Beleza? Falou, fica com Falou. Deus. O Edivan matou saudade de você aí, cara. Me lembro do Acampa, que a gente foi jogar bola e um entrou dando carrinho no outro no meio, assim. Falei, isso que é o amor cristão, né? Quando você falou dele, eu lembrei de um dia que a gente foi fazer jiu-jitsu na sua casa. Eu tenho vídeo. Todo mundo suado, no espacinho. Eu tenho vídeo. Não posta, não. Falou. Ó, beijão, mano. Até mais. Eu vou chamar o PC aqui, pessoal. Obrigado. Botar o PC aqui. Vamos lá. E aí? Pode dar o pós. Vida Louca Church. Beleza, Paulão? Beleza, galera. Tudo bem aí? Joia. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo hoje. Eu nem sei se o tema que a gente voltou para essa live tem a ver de fato com o tema que a gente quer discutir, porque eu sou um lixo para temas. Que basicamente é o seguinte, a gente falou sobre graça na quinta-feira, se eu não me engano. E aí o Pedro, que não pôde ver ao vivo, ele assistiu, mas mandou mensagem depois com uma dúvida, né? Então, com tudo aquilo que a gente falou sobre graça, surgiu uma dúvida dele, né, de como que se equilibra a questão de alguns rituais evangélicos, religiosos, com a graça. Por exemplo, a questão da ceia, como que você equilibra a ceia com a graça? E também ele fala, será que seria um ato simbólico? E também ele comenta o seguinte, e também o jejum quando se fala em campanha, né? Então assim, basicamente é o seguinte, pelo que eu entendi da pergunta que o Pedro mandou pra gente aqui, é o seguinte, como que a gente concilia o entendimento de graça de Deus, quer dizer, a gente não merece nada, a gente é o mosquitinho do cocô do cavalo do bandido, mas Deus ele tem uma disposição favorável para conosco. Então, isso é graça. Ele nos priva de dar aquilo que a gente merece e nos dá aquilo que a gente não merece, que é o amor dele, que é perdão, enfim. Então, como que a gente concilia essa graça que a gente falou semana passada com o entendimento, primeiro, de jejum, né? Que o pessoal faz campanha de jejum e tal. Então, eu vou começar a desenrolar por aqui, eu vou falar um pouco sobre jejum, também sobre ceia, e depois a gente fica trocando ideia aqui. Bom, eu acho que a dúvida do Pedro surge por quê? Porque parte dos cristãos entende o jejum como um tipo de atitude ou de ritual que se faz, ou de prática que você faz para você conseguir alguma coisa de Deus. Então, tipo, eu quero algo de Deus, então eu vou fazer uma greve de fome para ele me dar. E é interessante que é o seguinte, quando meu filho era pequeno,
ele devia ter lá uns 5, 6 anos, algo assim. Ele falou o seguinte: pai, eu vou fazer um jejum. Eu falei: pô, que bacana, mas para que você vai jejuar? Eu vou jejuar para eu ganhar um videogame. Eu falei: não, então não jejua, porque jejum não é para isso, né? Então, o entendimento distorcido que quiseram passar para o meu filho, que você jejua para conseguir as coisas de Deus, talvez é o que paira na cabeça de muito cristão. Então, eu vou jejuar para conseguir alguma coisa. Mas isso não tem a ver com jejum, tá? Isso não tem a ver com jejum. O jejum, ele tem muito mais a ver com a questão relacional do que você pedir. Não é uma greve de fome ou um sacrifício que você vai fazer que vai trazer o favor de Deus para você. Não é. Então é o seguinte, quem ensina que você faz o jejum como um sacrifício para obter algo em troca da parte de Deus, de fato, destrói o conceito de graça. Porque aí você vai receber, não porque foi graça, mas porque você, teoricamente, teria merecido. Então, o jejum não é para você receber as coisas de Deus. Não é para você trocar, fazer barganha com Deus. Porque esse tipo de cabeça, o jejum, de fato, ele anula a graça de Deus. Ou seja, eu me esforcei, eu fiz greve de fome, então eu mereço que Deus seja bondoso comigo e responda a minha oração. Não é para isso, tá? O jejum, ele tem o propósito de você estabelecer uma conexão maior com Deus, aprofundar a relação com Deus. O jejum, ele é um caminho pelo qual a gente se consagra a Deus e meio que ajusta a nossa sintonia com Ele. Então é o seguinte, essa ideia de jejum para ganhar as coisas de Deus, de fato, é incompatível com a graça de Deus. Agora, o jejum como modo de consagração, de se lançar aos pés de Deus, de se calar para o mundo, de você mortificar o seu eu nesse sentido, para você estar mais sensível à voz de Deus, esse tipo de jejum que tem a ver com relacionamento, com aprofundamento da espiritualidade, ele não é incompatível com a graça de Deus. E aí o Pedro citou o seguinte, por exemplo, as campanhas de jejum. As campanhas de jejum, geralmente, têm esse propósito. Tem o propósito de você tentar convencer Deus de que Ele precisa fazer algo por você, porque você fez algo por Ele. É uma troca. Então, isso, de fato, anula a graça de Deus. É isso. E a outra coisa também, que é o seguinte, a gente tem que botar na cabeça de que não adianta nada a gente fazer jejum, se o propósito é distorcido, porque a motivação do seu jejum pode destruir o ato. Se a sua motivação for botar a faca no pescoço de Deus, então esse jejum é contra o conceito de graça. Paulo, você quer falar algo sobre isso? Bom, eu vou fazer uma viagem aqui. Aí se quiser interromper, aí você interrompe aí. Porque eu peguei o tema rituais versus disciplinas espirituais, né? Então, você já tratou mais especificamente da disciplina espiritual do jejum, né? E eu vou falar... Pode falar. Não, assim, se você quiser também, então eu já dou uma palhinha sobre a ceia, e aí depois você faz essa digressão para a gente poder falar. Então, assim, o jejum, eu tentei ser... Fala, Pedrão. Então, a gente acabou de falar sobre o jejum, tá, Pedro? Agora a gente vai falar sobre outra parte que você menciona na sua pergunta, que tem a ver com a ceia. Então, assim como o jejum, o pessoal também vincula a ceia a essa questão de meritocracia. Então, assim, de um modo geral, boa parte da religião cristã, evangélica, diz o seguinte, que para você participar da ceia, você tem que estar num patamar espiritual alinhado para você ser merecedor dessa ceia, ser digno de participar desse sacramento. Beleza? E aí o seguinte, então cria-se uma questão de meritocracia, você tem que merecer participar da ceia. Então, se eu tiver que merecer para participar da Santa Ceia, então isso tem a ver com o meu mérito. E se tem a ver com o meu mérito, também anula a graça de Deus. Então, nesse conceito de ceia, de Santa Ceia, que tem a ver com o meu merecimento e que anula a graça de Deus, esse conceito não tem a ver com a ceia como proposta no Evangelho. Beleza? Por quê? A Santa Ceia, ela tem muito mais a ver com uma questão relacional.
Também. Então é o seguinte, eu não participo da ceia porque eu mereço. Eu participo da ceia porque, com base nos méritos de Jesus, não nos meus. Quando eu participo da ceia achando que é merecimento meu, ela se torna um ritual vazio. Quando eu participo da ceia entendendo que ela tem o propósito de trazer à memória o que Jesus fez por nós, que é o sacrifício na cruz. Quando eu participo da ceia com a consciência que eu olho para trás e vejo a cruz e o amor de Cristo manifesto por mim, e eu olho para frente e vejo o dia em que eu vou me encontrar com Ele, e eu olho para o lado e vejo aqueles com quem eu vou viver essa caminhada, a ceia tem a ver com isso. Com essa questão relacional, com essa memória do que Cristo fez, com alimentar a esperança com relação ao que virá. Então a ceia tem a ver com isso. E aí, mas e a questão do merecimento? Então, a regra é, você tem que ser... você não pode ser criança para você participar da ceia, você tem que ser batizado nas águas evangélicas para você participar da ceia. Mas quando você vai para Coríntios, você vê o Paulo escrevendo para os corintianos, para o pessoal de Corinto, e para você participar da ceia, você tem que examinar-se a si mesmo e discernir do corpo. Entendeu? Então, assim, a deliberação sobre participar da ceia ou não vem de fora, vem de dentro. A partir da consciência do que aquilo significa, a partir da consciência do que você tem a ver com Deus, da sua relação com Deus. A ceia também era uma experiência comunitária naquele contexto do Novo Testamento. O pessoal comia junto, botava um mesão e todo mundo se reunia ali. Então, o pecado, inclusive, que Paulo condena ali, é você comer pensando só em você e não deixar para o outro. Então, parte desse pecado de quem não discerne a ceia é não discernir o aspecto comunitário do corpo de Cristo. Então, eu não sei se eu fui claro. Entendendo o que Cristo fez por mim, aceitando esse sacrifício, reconhecendo que o favor dele é que perdoa o meu pecado, olhando para frente com a esperança da glória, da volta dele, olhando para o lado, essa consciência comunitária, tudo isso que vem de fora para comigo é o que me traz para a mesa da Santa Ceia, e não merecimento. De modo que, quando eu estava à frente de uma comunidade de fé, eu nunca neguei ceia para ninguém. Porque eu trazia, e o PC também, né, essas orientações, e dizia, então você se examine a si mesmo e participe, porque, inclusive, o apóstolo Paulo diz o seguinte, examine-se e coma, porque o que se espera é de que a pessoa, tendo toda essa consciência com relação à ceia, ao sacrifício, à volta, à vida comunitária, ela participe e não deixe de participar da ceia. E não deixe de participar da ceia. Então, cara, na minha opinião, quem estende a mão à ceia, depois de ouvir essa orientação, tem que participar da ceia. Porque não é mérito da pessoa. Porque se for da pessoa, anula a graça. Eu não posso colocar um filtro para dizer quem deve participar ou não. Tanto é que eu estava lendo sobre o que John Wesley escreveu sobre isso. Ele fala assim, que ceia é um meio de graça porque a gente não merece. John Wesley chama a ceia de meio de graça. Então é isso, de modo que quando a Santa Ceia é feita com base em merecimento pessoal, ela deixa de ser sacramento, meio de graça, e vira ritual. E anula a graça de Deus. Quando eu pratico o jejum com a intenção errada que eu comentei, de botar a faca no pescoço de Deus, e olha, eu estou passando fome há tantos dias, o Senhor tem que me dar, então isso também anula a graça de Deus. Beleza? Paulo? Vai lá. E o pessoal também pode mandar pergunta aí para a gente poder participar, tá? Porque a ideia é essa. Tá bom. Olha, eu vou começar conceituando as coisas aqui, porque o tema ali é rituais e disciplinas espirituais. Então, eu vou começar aqui pensando sobre ritual. O que é o ritual? Ritual, ele é a celebração dos ritos, não é? E pode ser bastante variado.
essa palavra rito, ela vem é uma palavra latina que que significa a palavra ritus. Não é? Essa é a origem da palavra rito, é ritus, palavra latina. E qual é o conceito de rito? Trata-se de um costume ou de uma cerimônia que se repete de forma invariável, de acordo com um conjunto de normas previamente estabelecidas. Então, o rito ele é isso, ele é uma cerimônia que se repete de forma invariável. Quais são os tipos de ritos que existe, que tem? Existem ritos funerários, ritos de passagem de uma etapa da vida para outra vida, por exemplo, da puberdade para adulto, tem culturas que fazem isso, de solteiro para casado. Existe rito que celebra a mudança de status de um indivíduo, nascimento, casamento, formatura, etc. Existem ritos de sacrifício de sangue. Existem ritos do cotidiano, que é usado para definir algo do indivíduo, que ele faz costumeiramente, que ele faz todo dia. Por exemplo, higiene pessoal, o trabalho. Então, são os chamados ritos do cotidiano. E aí, quais os aspectos do rito? Os ritos, eles têm aspectos culturais e eles também têm aspectos religiosos. Os ritos, eles também são simbólicos e eles tendem a expressar o conteúdo de alguma crença, certo? Então, o rito, ele é algo extremamente importante, por exemplo, para a sobrevivência das religiões. As religiões, elas não sobrevivem sem rito. O rito, ele vai atualizando, ele vai perpetuando a religião. Então, ele é extremamente importante. Agora, quando que o rito se torna um problema? A partir de que momento o rito ele vai se tornar um problema? Quando ele é usado como um instrumento de controle e manipulação por parte dos sacerdotes da religião. Então, quando o rito ele se torna um instrumento de manipulação, aí ele já se tornou um problema. Ele perde o significado espiritual. Ele é uma ferramenta de controle e de manipulação. Aí é problema. Quando ele se torna problema? Quando se torna um critério de classificação de quem é espiritual e quem não é espiritual. Ou quem é de Deus e quem não é de Deus. Aí o rito, ele se tornou um problema. Não é? Ele já perdeu completamente o seu propósito. E aí quando você olha para os evangelhos, aí a gente pode ver assim, Jesus e os ritos. Não é? Então quando Jesus ele fala assim, ao dizer que aquele pessoal religioso fariseu e saduceus, eles eram sepulcros caiados. Tem um momento que Jesus, no embate, falando a respeito deles, os chama assim de sepulcros caiados. Então, Jesus, o que ele está revelando? Ele está revelando o seguinte, aquele pessoal era um pessoal extremamente ligados aos ritos. Eram pessoas que viviam praticando os ritos. E aí quando Jesus os chama assim de sepulcros caiados, Jesus ele revela a incapacidade e a ineficiência dos ritos no que tange a produzir o chamado metanoel, a metanoia, a mudança de mente, a transformação do coração, a transformação do ser. Porque quando ele está chamando aquele pessoal de sepulcros caiados, ele está falando assim, olha, vocês cumprem rituais, vocês exteriormente cumprem rituais, mas por dentro, interiormente, vocês são pessoas distantes de Deus.
pessoas que o coração está distante de Deus. Por isso que ele os chama de sepulcros caiados. Então ele está mostrando, está revelando a incapacidade e ineficiência dos ritos em transformar o coração humano, em transformar a natureza humana, conforme a vontade de Deus, à luz do Evangelho, à luz das Escrituras. Então, nesse sentido, os ritos, eles são como placebo para inabilidade, ou para incapacidade do ser humano mudar a sua natureza pecaminosa. E aí, os ritos, eles servem, então, como uma espécie de... Eles vão servir apenas como uma espécie de alívio temporário para a culpa do indivíduo. Tipo, já cumpri a minha obrigação. Entendeu? Então, esses são os problemas do rito e como que Jesus ele tratou essa questão do rito, né? Aí existe uma diferença com relação às disciplinas espirituais, certo? Qual a diferença então para a disciplina espiritual? As disciplinas espirituais, para a gente entender o que é disciplina espiritual, a gente precisa entender o que não é. As disciplinas espirituais, elas não são qualidades do caráter. Também elas não são o fruto do Espírito. Quando a gente está falando de disciplinas espirituais, lembra o Richard Foster, aquele livro do Richard Foster, Disciplinas Espirituais? Celebração da disciplina. Celebração da disciplina. Isso. Então ele classifica as disciplinas espirituais em 3. As interiores, que é e as associadas. Oração, meditação, né, e estudo. As exteriores, que é simplicidade, solitude, submissão, serviço. E as associadas, que é confissão, adoração, orientação e celebração. Tá bom? Então, o que não são as disciplinas espirituais? Elas não são qualidades de caráter e também não são fruto do Espírito. O que elas são? Elas são atividades. As disciplinas espirituais, elas são práticas. Certo? Então, no que tange às disciplinas espirituais, elas podem ser um recurso auxiliador muito útil no que diz respeito à nossa ambivalência como seres humanos. Traduz ambivalência para a galera. Então, nós somos seres ambivalentes. Nós somos seres ambivalentes. Nós somos seres que estamos sempre em conflito nessa questão do bem, do mal. É aquele conflito que Paulo fala em Romanos 7, não é? Sobre o querer fazer o bem, mas não conseguir. Não é? Nós somos seres ambivalentes no sentido de que nós ainda carregamos a essência do pecado. Não é? Nós somos seres que, por exemplo, os discípulos de Jesus, que reconhecem Jesus como Senhor, que abraçaram a causa do Evangelho, reconhece que é pecador, mas é pecador justificado. Mas ainda está na luta contra o pecado, contra esse pecado essencial. Então nós somos seres ambivalentes, que muitas vezes queremos fazer o bem e não o fazemos. Sabemos o que é o bem e não o realizamos. Não é? Sabemos, já temos luz do Evangelho de Jesus, e nós somos pecadores também porque muito dessa luz, muito daquilo que a gente já sabe do Evangelho, a gente não encarna. Então nós somos seres ambivalentes assim. Tá bom? Então, no que diz respeito à nossa ambivalência, ao nosso conflito interior, na nossa luta contra o pecado essencial em nós. Então, as disciplinas espirituais, elas são um recurso auxiliador útil nessa nossa luta contra nós mesmos. Porque o nosso maior inimigo não é o diabo, não é o fulano, não é o ciclano. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. O pecado que habita em nós. Não é isso?
Então é dessa ambivalência que eu estou dizendo. Então as disciplinas espirituais, elas podem ser úteis, recursos úteis, auxiliadores nessa nossa ambivalência, nessa nossa luta contra nós mesmos, contra o nosso pecado essencial. Entende? Porque nós ainda não fomos tirados da presença do pecado. Certo? Tá? As disciplinas espirituais também podem ser úteis no processo de santificação do discípulo, no sentido de levar o discípulo à reflexão, a sondar o seu coração, a reconhecer os seus maus caminhos e corrigi-los. Percebe? Então, essa é a utilidade das disciplinas espirituais. Então você percebe que não tem como usar isso como uma ferramenta de barganha com Deus. Você quer falar alguma coisa ou eu continuo aqui? Não, assim, porque sintetizar essa questão das disciplinas espirituais, tanto as interiores quanto as exteriores, quanto as associadas, o fim de todas elas, seja jejum, oração, adoração, serviço, solitude, enfim, seja ela qual for, o fim delas visa sempre o aspecto relacional da fé. Sempre. Ou o aprofundamento do aspecto relacional da fé com relação a você mesmo se conhecer e saber lidar com a sua natureza caída, pecaminosa, falível, ambivalente, seja de trabalhar o aspecto relacional da fé, o aspecto da relação com Deus, com o transcendente, com a Trindade, desse aprofundamento dessa relação pessoal com Jesus Cristo, seja do aprofundamento da questão relacional com o próximo. Então, no fim de tudo, as disciplinas espirituais, elas nos encaminham para um aprofundamento de relacionamento, seja com Deus, seja conosco, seja com o próximo, mas o caminho é esse. E quando a gente perde o aspecto relacional da fé, porque a grande questão é quando a fé se torna uma prática, né? E uma prática desprovida de relacionamento, seja com Deus, seja com o próximo, seja consigo. Quando a fé se torna uma prática desprovida de relacionamento, ela é vazia. E é justamente isso que Deus condena lá em Malaquias capítulo 1, quando Deus senta o veio nos sacerdotes, porque aquela religião dos sacerdotes tornou-se uma religião sem qualquer aspecto relacional. Tanto é que ele fala assim: se eu sou Deus, onde está minha honra? Se eu sou pai, onde está... Então, porque perderam o aspecto relacional. E quando se perde o aspecto relacional, isso se torna algo morto, vazio e totalmente contra a graça de Jesus Cristo e a proposta de Deus para os seus discípulos, né? Eu só queria fazer esse adendo, que o fim de toda disciplina espiritual é relacionamento com Deus, com o próximo, consigo. E aí, ainda falando de disciplina espiritual, das disciplinas espirituais, quais são as armadilhas das disciplinas espirituais que tem que tomar cuidado? Quais são as armadilhas? A tentação de transformar as disciplinas espirituais em lei. Seja qualquer uma delas. As interiores, as exteriores, as associadas. Né? É a tentação de transformar essas disciplinas espirituais em lei. Em um legalismo. Aí é um problema. Ela vai se tornar um rito vazio, que foi o que Jesus criticou no pessoal da sua época. No Sermão da Montanha, Jesus ele procura denunciar isso e corrigir isso quando ele fala a respeito de jejum, quando ele fala a respeito de oração, quando ele fala a respeito ali de esmolas. Ele fala como que tem que ser essa motivação.
Porque a partir do momento que se transforma isso em lei, em legalismo, ela perde o seu propósito rico de transformação interior, de aplainar o coração, de rever os caminhos, entendeu? Ela perde, ela se torna simplesmente algo mecânico. Então, também a gente pensa o seguinte, que é fácil, em nosso zelo, entre aspas, pelas disciplinas espirituais, torná-las na justiça exterior dos escribas e fariseus. É isso que você estava falando. Se ela se tornar um fim em si mesmo, ela não tem esse propósito relacional, né, de você aplanar o seu coração diante de Deus, que já conhece o seu coração, né, de você ser uma pessoa afável, acolhedora, misericordiosa nos seus relacionamentos interpessoais. Não adianta nada, meu amigo, não adianta nada você jejuar, você vivenciar as disciplinas espirituais isso não ganhar concretude no chão da vida, entendeu? Não adianta nada. Quando eu vou lá para Malaquias capítulo 1, que para mim é uma referência muito de como que toda prática religiosa ou de disciplina espiritual desprovida do aspecto relacional é vazio, o que rola? Malaquias capítulo 1 está falando para sacerdotes, né? Então são os caras dos ritos, concorda comigo? Certo. São os caras dos ritos, mas que perderam o aspecto relacional. E, cara, assim, de bater o olho nos capítulos 1 e 2, olha só o que Deus condena neles. Condena que eles não conheciam o amor de Deus, que eles não honravam o nome de Deus, que eles apresentavam oferta fuleira para Deus, de que eles eram pedra de tropeço por conta do mau exemplo, de mau testemunho, eram caras que avalizavam práticas pecaminosas, eram caras que justificavam a impiedade, ao invés de buscar a justificação da pessoa, justificavam o ato pecaminoso. Eram caras que eram trapaceiros nos seus tratos sociais, eram safados, eram caras desleais com as suas esposas, e eram caras que aceitavam feitiçaria, impureza e opressão. Então, está falando de gente que era mestre nos rituais, gente que era mestre nas disciplinas espirituais, mas por perderem o aspecto relacional, estavam sendo condenados por Deus. Tanto é que, nesse começo de Malaquias, Deus diz assim, seria bom que alguém fechasse esse templo e parasse de fazer culto para mim. Então, nesse texto, Deus fala assim, eu prefiro que não façam culto do que exerçam essas práticas religiosas e esses rituais desse jeito, né? Porque a lei se torna um meio de justificação e não meios de graça, meio de aprofundamento da relação. É um texto que dá para fazer um paralelo, é Mateus 23, né? Pegar Mateus 23, Jesus está falando a mesma coisa, né? Está falando a mesma coisa ali pro pessoal, condenando essa exterioridade, essa mecanicidade aí dos ritos, que não transforma coração. Aí só para terminar a questão das armadilhas que tem as disciplinas espirituais, é quando elas se tornam em lei, e aí elas também são usadas para controlar e manipular pessoas. Não é? É uma armadilha. Também a tendência de ver as disciplinas espirituais como virtuosas em si mesmas. Ou seja, achar que com elas você ganha pontos diante de Deus e que é melhor que os outros porque você pratica isso. Né? Tipo com aquela oração do fariseu, né, que fala assim, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Né? Eu oro, eu jejuo 2 vezes por semana. Eu sou demais. Você entendeu? Então, essa é uma armadilha
perigosíssima das disciplinas espirituais, né? Então, não levou o cara a sondar seu coração, mas pensar que ele é melhor que os outros, né? E o propósito não é esse. Isso aí. Boa. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida ou algum comentário para fazer com relação a isso. Basicamente, o resumo da ópera é que toda e qualquer prática que anula a questão relacional da fé, ou que se torna o fim em si mesmo, ou que busca tornar isso lei, ou modo de controlar as pessoas, deixa de ser propósito de Deus para o seu povo. E aí, quando você estava citando dessas questões de ritual e tal, eu lembrei daquilo que o Capelletti comentou, inclusive com a gente, sobre os pontos sobre os quais a religião se firma. Então, a religião ela se firma sobre o dia cultico. Então, tem que ter o dia, assim, para ser o dia da religião, né? O espaço cultico, que a gente chama de templo, mas não é templo, né? O sacerdote, que é a pessoa que dita os rituais, que dita e tal, os dogmas da religião e o sacrifício. Então, toda religião, ela é marcada pelo dia cultico, espaço cultico, o sacerdote, os dogmas e o sacrifício. Toda religião. Só que Jesus, ele vem e ele quebra tudo isso. Ele destrói tudo isso, porque ele ensina que todos os dias são culticos, ou seja, todo dia é dia da gente celebrar, adorar e se oferecer em culto a Deus. Ele também destrói essa questão do espaço cultico. Aonde que se adora? É aqui no Monte Gerizim, é em Jerusalém, aonde que adora? Deus. Aí Jesus diz, tanto faz. Não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando quem adore em espírito e em verdade. Tanto é que ele desfaz essa questão do espaço cultico, que ele morre fora da cidade. Ele morre fora do local onde se oferece os sacrifícios. O sacerdote, ele destrói também, que ele fala, todo mundo é sacerdote. E os dogmas, ele diz assim, o dogma do evangelho é o amor, é vida. E sacrifício, ele se faz sacrifício. E ele diz, olha, eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Então, Jesus, ele destrói. Todas essas bases são usadas para a religião. Vamos lá. Cadê? Jejum e oração são práticas que devem ser utilizadas somente para o nosso relacionamento com Deus e as pessoas. Porque ele já conhece as nossas necessidades e conhece os nossos sonhos? Deixa eu ver se eu entendi qual é a sua pergunta. Você diz assim, no sentido da gente não pedir porque Deus já sabe o que a gente precisa? Seria isso, Cassiana? Você entendeu, Paulo? Qual é a pergunta? Lê aí. Porque eu acho que eu entendi isso, porque talvez tem muita... Paulo, só um segundinho. A Ivonete está dizendo que a internet dela está caindo. Repreende esse espírito de cair a internet aí. Ministro, vai jejuar. Oi, Ivonete, receba a unção da banda larga. Pronto, fala aí, Paulo. Receba a unção da banda larga. Fala, Paulo. Com relação a Deus, antes da gente orar, ele já conhece as nossas necessidades, né? É que no meio evangélico já foi muito martelado e ensinado o jejum como forma de barganha com Deus, né? Então, está muito atrelada a ideia de jejum com barganha com Deus. Eu quero conquistar minha casa própria, então vou jejuar tanto tempo. Você entendeu? Associa... Eu quero um videogame. Você entendeu? É aquilo que você está falando, associar o jejum com barganha com Deus. E o propósito do jejum não é barganha. Se tem barganha, acaba se tornando sacrifício de tolo. Porque aquilo que a gente está falando com relação ao jejum, não é? E as disciplinas espirituais, é um chamado à reflexão. E o que é a reflexão? É o pensamento que se volta para si mesmo.
para fazer aquela sondagem de você com você mesmo, do seu coração, dos seus caminhos e aplaná-los diante de Deus. Então, é aquilo que a gente está falando, qual é a utilidade das disciplinas espirituais? É levar você à sua interioridade. O Evangelho de Jesus está trabalhando a vida interior do homem. Por isso Jesus está chamando os fariseus, os religiosos, de sepulcros caiados. Eles jejuavam, e não jejuavam pouco. Não jejuavam pouco. No entanto, aquilo não significava nada, porque eles não olhavam para dentro de si. Aquilo tornou eles pessoas cruéis, pessoas sem compaixão, pessoas endurecidas, pessoas soberbas e arrogantes. Então isso demonstra que eles não jejuavam de acordo com uma vontade de Deus, com um propósito de Deus, porque eles tornavam pessoas piores. Entende? E a outra coisa com relação à oração, a gente pode voltar para o Sermão do Monte e ver como Jesus ensina a gente a orar. Né? E a oração modelo é a oração do Pai Nosso. Então quer dizer que eu não posso orar por mim? Não é isso. A questão toda é que a oração ela não tem como propósito lembrar Deus daquilo que ele precisa fazer. E também não tem como propósito ser uma faca no pescoço de Deus. Na verdade, Deus ele não precisa da oração. Nós precisamos orar porque isso tem a ver conosco, com o aprofundamento da relação. E eu volto a falar, tem a ver com o aprofundamento da relação com Ele. Quanto mais eu oro, quanto mais eu me aprofundo nessa relação, tanto mais eu discerno a vontade dEle. Percebe isso? E quando a gente vai para a oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, e eu costumo dizer, é a oração que Deus sempre responde, porque é a oração que Jesus ensinou. Então, que é uma oração que Deus sempre responde? É do Pai Nosso, porque Jesus ensinou. Essa oração modelo, ela começa com uma agenda de Deus e termina com uma agenda do povo de Deus. Começa com uma agenda de Deus e termina com uma agenda comunitária. E nessa oração, você não vê Jesus ensinando a gente a orar para ganhar carro, para não chover porque eu vou jogar bola, ou porque eu fiz chapinha, para a gente achar vaga em estacionamento. Não, a oração tem a ver com o aspecto relacional da fé. Beleza? Ainda com relação a jejum, quando a gente vai lá para Isaías, Deus ele senta o rei e fala que esse jejum que os caras têm feito, esse jejum não presta. Esse jejum não presta, porque o jejum que Deus quer é o jejum, volto a dizer, tem a ver com o aspecto relacional. E o que Deus critica lá em Isaías é que é o seguinte, Isaías capítulo 58, que o pessoal usava jejum para obter vantagem. Lê lá Isaías 58. Eles usavam o jejum, mas ao mesmo tempo eles oprimiam os seus empregados. Então, quando o que chamamos de disciplina espiritual ou de prática religiosa, seja lá o nome que você quiser dar, ou de meio de graça, no caso de ceia e oração, quando a gente usa isso não gera em nós um sentido de se parecer com Jesus, isso foi vazio, foi à toa, foi em vão. Tá certo? E a outra coisa que o PC citou é que é o seguinte, cuidado com aqueles que usam as práticas religiosas ou as disciplinas espirituais para prender a galera, cara. Sabe, esse negócio assim... Muito, isso aí. Cara, é assim, campanha. Pessoal, quando eu estava trabalhando numa comunidade... Ô, Ivonete, você já recebeu a unção da banda larga, mano? Receber, expulsar... E expulsa esse demônio de 3G do seu computador, mano. Sai do 3G. Cara, então é o seguinte. O pessoal perguntava assim, Ale, vamos fazer campanha? Eu falei, pô, pra quê, cara? Campanha, quando você faz por um tempo, é aquilo que você deveria fazer a vida toda. Essa é uma campanha de oração. Não, a gente faz por um tempo que deveria fazer a vida toda. Eu nunca fui. Mas assim, campanha para obter vantagem própria, isso fere o espírito da graça de Deus, cara. Não tem a ver com isso. Então, aí as pessoas falam assim, não, você tem que fazer uma campanha de 7 semanas. Então, aí a pessoa aprende que para ela ser abençoada, ela tem que
cumprir as 7 semanas de campanha. 7, 21, 347, sei lá, quantas. Então, se a pessoa não cumpre aquilo, ela não vai ser abençoada. Fala a verdade, você acha que Deus lida nessa base de barganha? Cara, isso seria um Deus mesquinho demais, né? Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para não deixar com que essas práticas religiosas se tornem um peso, até mesmo congregar. A gente já falou sobre isso. Congregar é um bem. Congregar tem a ver com, novamente, com o aspecto relacional da fé. E eu me sinto bem congregando. E como eu estou em quarentena e eu estou na vida louca, eu tenho congregado, ainda que virtualmente, né, com o pessoal da IMEL de Diadema, por exemplo. Então, cara, quando eu sento ali e eu sou alimentado pela palavra, eu carrego comigo, eu recebo em mim um sentimento de pertencimento de corpo. Né? Eu sou alimentado. Então, isso tem a ver com a proposta de Deus para a comunidade de fé. E não um peso. Tipo, se você faltar na igreja, assim, faltar na igreja. Não existe faltar na igreja. Ou você é igreja, ou você falta uma programação, entendeu? Então, toma cuidado para não virar boneco de quem usa disciplinas espirituais, seja lá o que for, para controlar. É isso. Não sei se mais alguém quer comentar alguma coisa. Enfim, vamos lá. Paulo, eu acho que eu vou pegar o gancho que você falou aí, do risco, né, de se usar essas regras e tudo para controlar as pessoas. E eu uma vez ouvi uma mensagem sobre isso e também depois falei sobre o tipo de igreja que causa trauma nas pessoas. Então, assim, algumas características das igrejas que causam trauma nas pessoas. Primeiro, igrejas marcadas pelo autoritarismo. Causam trauma, assim. Causam trauma. E geralmente elas se valem dos rituais e das ameaças espirituais para exercer o autoritarismo. Então, cuidado. Igrejas exclusivistas. Se não for aqui, não tem a bênção de Deus. Isso não tem a ver com o Evangelho. Agora, igrejas que valorizam demais as experiências subjetivas. Então, assim, porque um dia o PC orou e recebeu tal coisa, então a gente abandona a Bíblia e abraça isso. Cuidado. Igrejas que fazem promessas irreais. Promessa de cura, promessa de prosperidade. Não, você vai, cuidado, que ela vai te machucar. Igrejas que criam um clima de guerra com a sociedade. Cuidado. A gente tem que ser sal da terra e luz do mundo, a gente vai ser perseguido por amor ao Evangelho, mas quem cria clima de guerra com a sociedade, isso não reflete o espírito do Evangelho. Igrejas que não entendem a graça de Deus, igrejas com ênfase demasiada no diabo, igrejas em que a instituição, a placa, é maior que as pessoas. Cuidado. Então, assim, que para a manutenção da placa, para a manutenção da instituição, pisam em pessoas, descartam pessoas. Cuidado. Igrejas que valorizam mais a experiência pessoal, que eu comentei, subjetiva, mais os testemunhos que a palavra de Deus. Cuidado. Cuidado com igrejas das quais você só sai debaixo de maldição. Então, assim, pastor, eu estou sentindo desejo. Não, você está amaldiçoado. Vai sair da minha cobertura espiritual. Você vai estar sem cobertura espiritual. Então, eu não te abençoo. Então, assim, cuidado com esse tipo de igreja, né, que usa esse tipo de coisa. A gente não vê isso em Jesus. Beleza? Paulo, faltam 5 minutos. Se você quer comentar algo mais, eu não sei se alguém também quer. Peraí. Ivonete, devemos jejuar ou não? Sim! Sim! Devemos jejuar, Ivonete. Porque isso tem a ver com o aspecto relacional da fé, com aprofundamento e tal. No comecinho do vídeo a gente falou sobre isso. Vamos lá. Óleo, azeite de unção que são utilizados e tal. Na verdade, aquilo é símbolo, entendeu, Joana? É símbolo.
aquilo não, assim, ter ou não ter, tanto faz. Tá certo? Se como um costume você quiser usar, beleza, mas a unção de Deus não está ali. Não está ali. Se você. Entendeu? Se você passar saliva, não passar nada e tal, por quê? A chave da bagaça aí é a oração, é a fé em Deus que se submete à vontade de Deus. Né? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Não sei, vamos lá. Grande Serginho, eu saí da cobertura espiritual de uma, graças a Deus fui liberto dessa igreja. É isso, né, cara? Quem fala pra você assim, você vai sair debaixo da minha cobertura espiritual? Cara, glória a Deus que você foi liberto dessa jossa, mano. Você foi liberto disso. Entendeu? Você quer comentar algo sobre isso, Paulo? Ele saiu do jugo, né? Do homem, da carranca humana. Deus me livre e guarde. Né? Cobertura, meu amigo, se Cristo não cobrir, ninguém mais cobre, meu amigo. Esquece. Não tem filme que cobre. Cobertura espiritual é do Cristo. Acabou. Né? Você sabe que... Desculpa. Você sabe que uma vez eu estava conversando com um casal, e aí esse casal falou assim, puxa, aí eu fui lá para poder conversar com o nosso antigo pastor, ele falou que a gente está passando por essa crise conjugal porque a gente está sem cobertura espiritual. Puta, meu, os caras fazem merda de segunda a segunda. E depois, falta de cobertura espiritual, falou que está faltando unção para você. Eu falei, deve estar mesmo. Fala aí, Paulo. Então, aí, com relação ao que você estava falando do óleo que o pessoal usa, no Brasil existe uma espiritualidade muito supersticiosa, cara. Isso sincrética, né? Isso é um sincrética. sério problema. As pessoas, elas acreditam mais no óleo do que em Jesus. Então, o pessoal, os pastores, acabam nesse sincretismo, nessa fé supersticiosa, acaba fomentando o pessoal a crer no objeto, no elemento, do que na pessoa de Jesus. A ponto das pessoas falarem assim, não tiver o óleo, não resolve. Então a fé não está em Deus, não está em Cristo, está no elemento. Então isso é um problema. Isso aí, qual a diferença disso para feitiçaria? Entende? Zero. Magia? Não tem. Zero. Não, por exemplo, assim, você vai saber do que eu estou falando, tipo, tem gente que a sobra da Santa Ceia, por exemplo, não pode jogar fora, porque aquilo é ungido, tem que comer inteiro. Cara, não tem unção em cima de pão puma cortado em quadradinho. Não tem unção em cima de suco de uva, que a gente chama de vinho. O elemento, ele não é mais importante do que aquilo que ele representa. Vamos lá. Inclusive, algumas acreditam mais no jejum do que em Jesus. É isso, cara. É isso. E aí o que acontece? A pessoa que pratica o jejum, ou que usa o elemento, no caso do óleo e tal, e dá ruim e não funciona, como fica a cabeça dela? Aí a Ivana está comentando aqui, na minha enterrava o resto da ceia. Peraí, explica qual sua, tá, Ivanete? Que na nossa época não tinha essa parada não, mano. Enterrar a ceia porque, cara, eu vou dizer uma coisa, sabe o que é santo no Evangelho? Santo é o nome de Deus. No Evangelho, santo é a vida do próximo. No Evangelho, santa é essa nossa comunhão. No Evangelho, santo é a nossa esperança da glória. No Evangelho, santa é a palavra de vida, de libertação, de salvação que Jesus nos dá e a gente divide. Isso é santo. A vida humana é santa e não os elementos. Tá? Bom, o que mais? Paulo, eu acho que está chegando lá no final. Pessoal, só dar um aviso para vocês. Eu e o Paulo, a gente estava conversando, a gente vai se reunir aqui virtualmente somente às segundas-feiras, a partir dessa semana. Então, quinta-feira a gente não se reúne, a gente volta a se reunir segunda-feira às 8 da noite. Tá? Então, a gente vai fazer um encontro por semana apenas. Tá? Bom, a gente explicou que foi muito antes da gente. Beleza. Paulo, 20 segundos aí para você dar um tchau para a galera. Falou, pessoal, muita graça e paz de Cristo no coração.
Tá bom? E a gente pode se falar também pelas redes sociais, tá? Mandem mensagens, sugiram temas. Depois eu vou falar para você, Paulo, foi sugerido um tema semana que vem, que eu acho que faz todo sentido falar sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. Bom. Pessoal, saúde, usem máscara, evitem sair de casa. Deus abençoe.